Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o jogo aberto, falando muito sobre a recuperação do Paulinho, que caminha muito bem. Eles vão falar na matéria que não tem previsão, mas a gente tem informação sim privilegiada de quando ele vai voltar. A gente vai falar para você no finalzinho do vídeo. A gente vai trazer o Sport Center e, fechando o vídeo, o Fala Veloso. O Veloso vai trazer informação privilegiada sobre a situação do Nino, tá? Que tem já o seu salário acertado com o Palmeiras, luvas e quanto vai ser pago também para os seus empresários. E ainda vai falar também sobre Danilo, que pediu para vir para o Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Agora a gente fala do Palmeiras, que tá concentrado pro Campeonato Paulista, decisão com o Capivariano, há uma possibilidade do Arias também fazer a sua estreia. E a pergunta que fica é uma outra, importante também. E o Paulinho, volta quando? E o Paulinho? A pergunta de muitos milhões. Já sabe se poderá contar com o Paulinho nesse mês de fevereiro? Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Eu gostava muito, mas não sei responder a isso. Palmeiras pagou 115 milhões de reais por Paulinho, além de ter cedido os volantes Patrick e Gabriel Menino para o Atlético Mineiro. Antes de fechar com o Verdão, o jogador havia passado por cirurgia na tíbia da perna direita em dezembro de 2024, ainda no Galo. A estreia na nova casa demorou a acontecer. Veio só em abril no clássico com o Corinthians. O primeiro gol foi contra o Sporting Cristal do Peru na Libertadores da América. O jogador estava pronto para o Mundial de Clubes. Sensação de muita felicidade, de alívio, né? De poder mostrar que eu também posso contribuir com esse time que é maravilhoso, um elenco muito forte. Outro gol importante foi contra o Botafogo lá nos Estados Unidos, que levou o Palmeiras até as quartas da Copa de Clubes. Os minutos que o professor me usa, eu tento de alguma forma usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de alguma forma resultam em gol. Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. O sonho do Palmeiras esbarrou no Chelsea. Aí voltou o pesadelo de Paulinho. Em julho de 2025, a constatação da necessidade de mais um procedimento cirúrgico na tíbia da perna direita do Paulinho. Àquela altura, já se sabia que o retorno seria somente em 2026. O futebol tem coisas que nós não controlamos, como vocês sabem. No ano passado praticamente não tivemos o Paulinho o ano todo. Queremos muito que ele nos ajude, mas infelizmente ainda não está em condições. Desde que foi contratado, Paulinho atuou em 16 jogos com a camisa do Palmeiras, 2 assistências e 3 gols marcados. O camisa 10 não entra em campo desde a partida contra o Chelsea pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Já são 229 dias sem jogar. O Palmeiras adota cautela para o retorno de Paulinho. O jogador já faz trabalho com bola no gramado, separado do restante do elenco. Mas a previsão para o início da transição física é mais para o fim do mês. O Paulinho já falaram tudo, precisamos de tempo, evolução, vamos fazer com que as coisas corram bem, a evolução está a ser muito positiva. Mas é sem previsão. Contra o Capivariano, valendo vaga na semifinal do Paulistão, Palmeiras ainda vai sem Paulinho e também sem Nino, reforço que o Verdão vem sondando há dias. O Zenit da Rússia não quer liberar o jogador agora e o Verdão quer esperar até o segundo semestre, após o fim da temporada no futebol russo e a fase mais aguda por aqui na Copa do Brasil e Libertadores, além do Brasileirão, é claro. Tudo isso faz Abel Ferreira filosofar. Quando nós aprendemos a entender e a perceber que a única constante da vida é a incerteza, estamos mais preparados para lidar com o presente e com o futuro.
Olá, amigos do Sport Center. O Palmeiras enfrenta neste sábado o Capivariano, quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras foi o segundo colocado na classificação geral, pegando o Capivariano, surpresa, aí pela primeira vez na história, disputando as quartas do Paulistão. O jogo será sábado na Arena Barueri. E toda a expectativa fica pela estreia de John Arias. O John Arias, que foi contratado pelo Palmeiras, 25 milhões de euros, junto ao Wolverhampton, já estava em atividade lá na Inglaterra. Treinou com os companheiros no sábado aqui na Academia de Futebol. Está inscrito no Campeonato Paulista. Jogadores do Palmeiras se reapresentando na quarta-feira, então ele tem 3 dias para treinar com o grupo para jogar nessa partida contra o Capivariano. O próprio João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, que dirigiu o time no jogo contra o Guarani, disse que ele tem tudo para estar à disposição para essa partida contra o Capivariano. Então ele deve fazer a estreia dele contra o Capivariano e depois, no meio de semana, jogando contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, a ex-equipe do John Arias. Palmeiras também que vai ganhando reforços, vindo do departamento médico. O Felipe Anderson voltou no jogo contra o Guarani. E aí o Paulinho, fica a questão quando o Paulinho volta ao time do Palmeiras. Paulinho passou por 2 cirurgias na perna, ele já está treinando, já participando dos treinamentos, mas o Palmeiras trata com cautela esse retorno dele. João Martins disse que ainda não há expectativa, não há previsão para o retorno do Paulinho, que deve acontecer no começo de março. Então são os jogadores do Palmeiras na preparação para a partida contra o Capivariano, sábado, quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos falar um pouquinho então do mercado. Eu prometi para falar com vocês hoje sobre isso. Deu um burburinho o negócio do Nino ontem, então vamos esclarecer qual que é a situação hoje do Nino. Fui atrás de informação e quero passar tudo certinho aqui para vocês, o que está acontecendo com esse jogador, que seria uma boa contratação. Ótima contratação, esse jogador que está no Zenit hoje, e o Zenit está fazendo jogo duro, hein? Não quer liberar. Jogador importante, titular, o Zenit brigando pelo título russo, né? Está 1 ponto atrás do Krasnodar, 40 pontos tem o Krasnodar, 39 tem o Zenit, faltam 12 rodadas para terminar o campeonato russo, né? E o Zenit está na briga, está no páreo ali, 1 pontinho só, e o Nino é jogador importante, mas seria importante para o Palmeiras também. Por isso a investida nesse bom jogador, passagem pelo Fluminense, né, marcante, campeão lá no Fluminense. E finalmente a gente viu um perfil diferente do Palmeiras nas contratações, né? Jogadores experientes, 28 anos tem o Nino hoje, vai fazer 29, acho que o mês que vem. Campeão e chega, né, com uma condição diferente do que a gente viu na temporada passada, as contratações que chegaram. Meu Deus, né? Mas agora a coisa melhorou. Já chegou Arias, já chegou o Marlon Freitas, agora o nome, a bola da vez aí é o Nino, que seria uma ótima contratação. Então vamos lá. O que está pegando? O Nino foi contratado pelo Zenit por 5 milhões de euros, tá? E o Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros, que tá ok para o Zenit. A proposta tá ok para o Zenit. Só que o Palmeiras quer esse jogador agora, para começar a jogar nesse momento, para se apresentar, integrar o elenco, se adaptar, se conhecer os companheiros e estar à disposição do Abel. E a janela fecha daqui 2 semanas, né? Começo de março agora, fechou a janela, baixou a porta do mercado, quem comprou, comprou, quem não comprou, quem chegou, chegou, quem não chegou, só depois da Copa do Mundo. Então esse é o problema e o Palmeiras gostaria muito de contar com o jogador nesse momento. Como o Zenit também, qual que é a solução? Qual que é a solução? A mesma de sempre, dinheiro, sempre é isso. Sempre essa é a solução para todos os problemas, né? Então é o seguinte, o Zenit nesse momento está pedindo um bônus, aí uma multa, né? Como queiram, de mais, além dos 10 milhões, mais 5 milhões de euros para liberar o Nino nesse momento. Porque realmente não interessa para o Zenit liberar um jogador que é titular e o time aí brigando para ser campeão. E aí que o negócio deu uma enroscada. A informação que eu tenho é que o Palmeiras chegou a oferecer mais 2 milhões e meio, ou seja, um montante de 12 milhões e meio para a contratação do Nino. E aí o negócio está parado por aí. Agora, eu acho que a gente precisa, vamos avaliar um pouco esse momento aí. O Nino chegaria agora ou o campeonato russo termina dia 17 de maio. 17 de maio, hoje 17 de fevereiro, daqui a 3 meses, 90 dias. Falta para terminar o contrato não, né? Esse período que o Zenit gostaria e quer contar com o Nino lá.
Então, nesse período, e claro que depois tem que abrir a janela de novo, o Palmeiras, o Paulistão não dá, né? Não dá para escrever mais o Nino. Mesmo que ele viesse aí semana que vem ou na outra, já não daria mais para contar com o Nino para o Paulistão. O Paulistão já está acabando. Estamos aí nas quartas de final nesse final de semana, no outro semifinal e final. Pronto, acabou. Então não dá para contar com o Nino para o Paulistão. Aí eu fui ver, datas da Copa do Brasil. O Nino perderia chegando, depois da Copa do Mundo, na janela de transferência do meio do ano, ele perderia a 5ª fase da Copa do Brasil. Aí em seguida vem as oitavas de final. O Palmeiras passando então pela 5ª fase, que é a primeira que o Palmeiras disputa, o Palmeiras já entraria nas oitavas de final, e aí, se o Nino chegar na janela do meio do ano, já pode jogar, que vai ser só em agosto, só em agosto. Então o Nino estaria livre, liberado para jogar. E a Libertadores? A Libertadores é o seguinte, como o Paulistão já foi, o brasileiro está rolando, mas aí tem muitas rodadas até o fim do ano, né? A Libertadores ele perderia a fase de grupos, entraria também na fase decisiva, que é em junho, as oitavas de final, então poderia contar com esse jogador. Então é o seguinte, o resumo do negócio, poderia contar com o jogador a partir das oitavas de final da Copa do Brasil e das oitavas de final da Libertadores. Eu acho que é ok. Eu acho que isso não precisa ser um empecilho. Se realmente o Zenit bater o pé que quer que o jogador fique, o Palmeiras não chegar nos valores, você fecha negócio agora, contrata o jogador, assina, deixa tudo pronto, e aí o jogador vem no meio do ano, depois que terminar o Campeonato Russo, aí vem para cá, depois do maio, né? Termina em maio, vem final de maio, dá uma descansada ali em junho, porque tem Copa do Mundo. Aí se apresenta quando o time voltar, treina e pronto. Tá tudo certo, tudo regularizado, regulamentado e tá com o jogador liberado para jogar. Eu só acho que não pode ser um empecilho essa história de poder contar só com o jogador, porque o Paulistão já foi, onde a fase da temporada vai se afunilar, fase decisiva, que é da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, vai poder contar com o jogador. Então eu acho que isso não precisa ser um empecilho para a contratação do Nino, que é um muito bom jogador, hein? 28 anos para 29, vai chegar e ajudar muito o Palmeiras. O outro nome, que saiu aí o burburinho já, saiu, o Palmeiras inclusive esteve muito próximo de trazer o Danilo, lá do Botafogo, aquele período que estava sem receber direito de imagem, fundo de garantia, o Palmeiras estava muito próximo de trazer de volta. E aí não aconteceu. Mas agora, o Botafogo foi desclassificado lá do Campeonato Carioca e a gente sabe que não vive bons momentos financeiros lá o Botafogo, está com dificuldade mesmo financeira. E o Danilo está muito interessado em voltar para o Palmeiras. E sem dúvida nenhuma, para mim, essa contratação do Danilo seria mais importante até do que trazer o Nino nesse momento, ou mesmo no meio do ano. Se fosse para escolher uma das duas, qual que você prefere? Vou trazer um só, Danilo. Danilo, por quê? Porque acrescenta muito. Aliás, é artilheiro do brasileiro, né? Um dos artilheiros do Brasileirão. Danilo joga muito, vai fazer com que o Andréas possa ser aproveitado mais à frente, vai jogar do lado do Marlon Freitas, sem dúvida um jogador que vai acrescentar muito se o Palmeiras conseguir essa contratação. O Palmeiras realmente, graças a Deus, a gente está vendo que mudou o perfil, jogadores consagrados, campeões que estão chegando para essa janela e muito importante, jogadores de peso que chegam para jogar. Chega para jogar, não vai chegar para se adaptar, aposta, para ver se vende depois, não. Jogador que vem para ser campeão, era disso que o Palmeiras precisava pensar e trazer esses jogadores. E realmente, ainda está pouco, hein? Com a saída do Bruno Rodrigues aí, saíram 6 jogadores e até agora só chegaram Marlon Freitas e o Arias. Então, tem espaço para trazer mais jogador, tem espaço no elenco, o elenco precisa de mais opções para o Abel, para que essa temporada que vai ser dura, longa, o Palmeiras possa ter um elenco à altura. Então são nomes importantes e o Danilo, o Palmeiras tem que insistir. O Danilo tem o desejo sim de voltar para o Palmeiras, isso é muito importante hoje em dia, né? O atleta querer sair e o Palmeiras precisa fazer um esforço até maior para trazer o Danilo. E esse sim a gente já conhece, né? Esse é cria da academia, só dá a camisa e sabe que ele vai jogar e vai fazê-lo muito bem, vai representar, né? Esse aí a gente sabe todo o histórico dele dentro do Palmeiras, tá bom? Então, surgindo outras novidades, a gente vai estar por aqui para passar tudo para vocês. Por hoje é isso.
Eram essas atualizações que eu precisava fazer do mercado. Agora você já está sabendo tudo que está acontecendo nesse momento. Qualquer nova informação, eu estou aqui para passar tudo para vocês. Combinado? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. A gente começou o vídeo aí com o jogo aberto, falando muito sobre a recuperação, sim, do Paulinho. A gente já sabe, né, de toda essa história, de todo esse imbróglio, mas infelizmente o ano passado acabou que o Palmeiras tentou adiantar a recuperação dele e acabou sendo o pior, né? Então, claro que ele ajudou muito lá no Super Mundial, né? Tanto que praticamente pagou sua transferência com um gol da classificação lá para cima do Botafogo, mas infelizmente chegou no Brasil e teve que fazer um novo procedimento cirúrgico. E isso, cara, né, você viu aí o último jogo contra o Chelsea. Então, tem bastante tempo já sem jogar. Só que a notícia de agora é muito boa. A recuperação vem caminhando muito bem. Ele já está no processo de transição, tá? Já está fazendo trabalho com bola. E sim, a gente tem a informação, para quem acompanha aqui o canal, a gente trouxe aí no outro dia, que o Facincani trouxe sim a informação que a expectativa do Palmeiras é que Paulinho volte a jogar na final do Paulistão. É claro que o Palmeiras precisa chegar e a gente tem certeza que o Verdão vai chegar na final e o Paulinho vai voltar a jogar na final do Paulistão. Essa é a expectativa de toda a comissão técnica, toda a parte médica lá do Verdão para o retorno do Paulinho. Então, se Deus quiser, na final teremos aí o Paulinho. Claro que naquele desenvolvimento igual ao do ano passado, de 10 a 15 minutos, depois de 15 a 20 minutos e assim sucessivamente até fechar um tempo e depois conseguir ser titular. Fato é, 100% do Paulinho, muito provavelmente após a Copa. Muita gente começou a falar que o Paulinho voltaria só após a Copa. Negativo. A tendência é ele voltar agora para a final, vai fazer os jogos até a Copa, né? Vai continuar treinando, fazendo jogos, treinos também na Academia do Verdão. E após a Copa do Mundo, se Deus quiser, vai estar 100% para atuar. Então a situação do Paulinho é essa. A situação do Nino, rapaziada, a gente trouxe ontem aqui que já estava tudo acertado para quem acompanha o canal, até com a informação do próprio Veloso, e ele veio fazer um outro vídeo esclarecendo. Realmente está tudo acertado entre o jogador e o seu staff e o Palmeiras. O salário, 1.200.000, tá? A gente tem essa informação apenas do salário. Valor de luva, valor que vai ser pago para o staff, já está tudo acertado. A gente não tem o valor, tá, que vai ser disponibilizado para eles nessa transferência, mas a gente tem informação que está tudo acertado. E aí falta a liberação do Zenit, sendo que o jogador vale 10 milhões de euros. Tá? Ele foi comprado pelo Zenit por 5, hoje vale 10. O Palmeiras queria pagar os 10, mas o Zenit só quer liberar no meio do ano. Tá. O Palmeiras aumentou a proposta, como disse aí o Veloso, para 12 milhões e meio. E o Zenit quer 15. Sinceramente, o dinheiro não é nosso. Mas quem paga 12,5 paga os 15, cara. Sabe? Só que eu concordo com o Veloso sobre ter essa real necessidade de trazer ele agora. Só que tem duas vertentes. Você pode trazer ele no meio do ano para jogar a parte final, das partes mais importantes, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil e o Brasileiro. Só que ele precisa se entrosar com o time. Então, não tem como ele chegar na janela após a Copa do Mundo e já jogar, já ser titular. Ele precisa se reabilitar no futebol brasileiro, se acostumar. É claro que ele não é uma aposta, é um jogador que vai ser titular. Só que não vai dar para ele chegar jogando. Então,
se o Palmeiras quer ele como titular, já após a Copa, o ideal é trazer agora e pagar os 15 milhões. Se é isso, eu particularmente traria o Alexander Barbosa. Praticamente metade do valor, menos da metade do valor, 6 milhões de euros. Tá aqui no Botafogo, tá aqui do lado. Seria muito mais fácil para mim. E eu acho um excelente zagueiro. Mas o Palmeiras fixou no Nino, a Leila, com o Abel, enfim. Mas se é para o cara ser titular, principalmente na fase final da Libertadores, Copa do Brasil, tem que trazer agora. Para o cara se habituar, o Palmeiras, né, retornar ao futebol brasileiro. E nessa fase final já está sendo o titular absoluto. O cara não vai chegar hoje e amanhã vai ser titular, tá? Essa é uma grande verdade. Ainda mais porque ele ficou mais tempo lá fora. Ah, mas o Arias ficou 6 meses, cara. E de qualquer jeito, ele já não vai ser titular contra o Capivariano. Ele vai estrear? Vai. Mas não vai ser titular. Vai entrar no segundo tempo e assim sucessivamente até tomar a titularidade. Então, o ideal para trazer o Nino é agora, para chegar lá na reta final da Libertadores e Copa do Brasil, tanto do brasileiro, ele já ser o titular absoluto do nosso Verdão. E fechando o vídeo, rapaziada, para falar sobre o Danilo, né? A gente já sabe que tá rolando essa novela desde que ele tava com os valores aí atrasados. Quando ia bater os 3 meses e o Palmeiras poderia trazer ele de graça, o Botafogo foi lá e pagou. Só que o Danilo tá mostrando muita insatisfação de estar no Botafogo, principalmente porque tá passando uma crise financeira lá com o Textor. Então, ele pediu para vir para o Palmeiras. E o pedido do jogador sempre tem um peso muito grande. Então, a diretoria do Palmeiras trabalha para ainda tentar trazer, sim, o Danilo, que como o Veloso analisou aí, se fosse para botar na balança ou o Danilo ou o Nino, cara, tenho minhas dúvidas. É claro que a gente precisa de um cara meio de campo ali, marcador, o cão de guarda, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem como trazer os dois. Então, trazer tanto o Danilo quanto o Nino. Ou então, fazer um pacote com o Botafogo. Como eu falei do Alexander Barbosa, traz o Barbosa por 6 milhões de euros. E o Danilo, cara, veio por 20 ou 22 milhões. Estranha essa negociação, mas enfim, dá para trazer os dois. Se não der para trazer o Danilo e o Nino, traz o Barbosa e o Danilo. Para mim, fecharia com chave de ouro essa janela de transferência. Então, eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. Primeiro, sobre o retorno do Paulinho para a final do Paulistão e essa possibilidade aí do Nino, esse imbróglio com o Zenit, mesmo o Palmeiras já tendo tudo acertado com o jogador e seu staff, e o pedido de Danilo para voltar para o Verdão. Então deixa nos comentários aí a sua opinião sobre tudo. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense, você ajudar demais ainda. Ajuda mais ainda você hypar o vídeo, ajuda porque o YouTube entende que é um conteúdo legal e acaba entregando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Qualquer novidade, a gente traz atualização para você aqui no seu Notícias do Verdão. Grande abraço.